Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus, antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, para iluminar o nosso pensamento, para que nós possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade do Senhor, para a salvação das almas, a edificação da igreja, e que o Espírito Santo nos dê inteligência para que a gente possa guardar a santa palavra do Senhor nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, Mãe da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam na paz do Senhor. Antes da gente gravar o nosso vídeo, o nosso recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, por favor, nos ajude, compartilhe, tá? Para que o nosso canal possa crescer mais e mais. Nosso canal de teologia católica, tá? Estamos fazendo um estudo da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, gente. Então, abra a sua Bíblia. Estamos estudando os livros históricos, tá? Já estudamos o livro de Josué, o livro de Juízes, já estudamos o livro de Ruth, agora estamos no livro de Samuel. Samuel foi o último juiz, tá, de Israel, e também era profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, e ele teve uma grande missão. Era ele que ungia os reis de Israel. Então ele fazia hoje na igreja como se fosse o papel do bispo. O que o bispo faz na igreja hoje? Ordena os padres, ordena os diáconos. Então Samuel fazia isso com os reis de Israel. Então mais para frente a gente vai ver ele fazendo isso com Saul, ele fazendo isso com Davi. E ele só não fez com Salomão porque ele já tinha morrido, tá bom? Nós vimos na aula passada aquele texto belíssimo que Deus chama Samuel. Ele servia o profeta Eli, que era o sacerdote Eli, sacerdote judeu, tá? E Deus chamou ele, e uma voz começou a falar com ele, ele achava que era Eli que estava falando com ele, mas não, era Deus, e o sacerdote falou, vai lá, chamou 3 vezes, né? Quando Deus chama mais de uma vez, é uma confirmação, tá? Por que Jesus falou 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Porque Pedro seria o primeiro papa. Então, tinha que confirmar, né, aquela missão de Pedro, tá? E aqui 3 vezes Deus chama Samuel e ele fala, eis-me aqui, fala, Senhor, que teu servo escuta. Então, é como se ele estivesse fazendo uma profissão de fé, não é? Eu aceito, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Isso é um ensinamento para nós. O que Deus te chama? Você deve ouvir a voz de Deus. Alguma coisa Deus tem para você. Você não veio esse mundo aqui a passeio para brincar. Então, se você é um membro da igreja, nós somos batizados, gente, não é para gente ficar não fazer nada na igreja, não. O que você pode fazer na igreja para ajudar? Eu perguntava muito isso para Deus.
Então Deus, eu sinto que Deus me queria onde Ele me colocou agora, não é? Ser um missionário para falar a tua palavra, não é? Mesmo eu não sendo sacerdote, eu não sou sacerdote, eu sou leigo, mas não tem problema, graças a Deus o Concílio Vaticano abriu, né? O Vaticano II abriu para o leigo ser um missionário, falar a palavra de Deus, ensinar as coisas de Deus, mesmo não fazendo parte do clero, né? Eu já pensei em ser padre, não era minha vocação. Já me chamaram para ser diácono, não é minha vocação. Até para ser coordenador, ministro, mas eu não quero. Eu quero fazer isso que eu estou fazendo aqui, né? Falar das coisas de Deus, da palavra de Deus, do catecismo da igreja, da doutrina. Eu gosto disso, eu gosto de dar aula, de ser professor de teologia. Para isso eu fiz teologia 3 anos. Tá? Então, o que você pode fazer para ajudar na igreja? Então, você tem que ouvir a voz de Deus. Deus vai te chamar para alguma coisa. Mas, muitas vezes, a gente não para ouvir Deus. E Samuel fez isso. Então, nós paramos aí no capítulo 3. Então, se você está com a Bíblia de Jerusalém, é a página 394. Tá? Hoje, nós vamos falar do capítulo 4 seguintes. Tá? Esses próximos capítulos, né, eles vão falar da Arca da Aliança, tá? Eu já falei um pouco da Arca da Aliança lá no livro do Êxodo. No livro de Josué a gente fala também. Aqui ela volta a ser o foco. Por quê? A Arca da Aliança, a gente simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Para nós hoje é o Santíssimo, né? Representa o Santíssimo, né? O sacramento onde para nós hoje contém o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então no Antigo Testamento, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E o próprio Deus fala isso lá no livro do Êxodo, né? Do meio da arca eu vou falar com o povo, vou dar minhas ordens. Era uma coisa sagrada, santíssima para os judeus. Tanto que ela desapareceu, ninguém sabe onde está essa arca, é um mistério. Entendeu? Ela era feita de ouro, revestida de ouro, né? Os nossos sacrários hoje são simples, mas na época ela era revestida de ouro, porque para Deus o melhor. Deus é o rei. Então para Deus, a gente lembra lá dos reis magos, ouro, incenso e mirra, ouro para o rei que ia nascer, Jesus. Então ela era revestida de ouro, ok? Só que aqui, o que vai acontecer? Ela vai ser roubada pelos filisteus, que eram pagãos. Tá? Então aí é como se roubasse o nosso Santíssimo. Por que quando pega o Santíssimo e joga no chão, a gente tem que fazer missa de reparação? Tem que rezar. Por quê? Porque contém o próprio Deus. Então é uma profanação. Aqui eles profanaram a arca, porque a arca era para ficar no meio do povo de Deus, de Israel. Só o sacerdote poderia levar a arca. Tanto que quem tocava nela já morria. Era um contexto do Antigo Testamento. Para nós hoje, ninguém deve tocar no Santíssimo. Eu já falei sobre isso aqui. Não é? Tem muita gente que gosta de tocar. A igreja não diz nem que sim, nem que não. Eu não toco no Santíssimo. Nem o padre toca. O padre pega o véu meral, aquele pano, né, que é colocado aqui, para poder pegar no Santíssimo. Tem gente que fica lá botando a mão. Eu não coloco. A gente não precisa botar a mão no Santíssimo. É uma coisa sagrada, santa. Não é? Então aqui era uma profanação tocar a arca. Imagine roubar. Então os filisteus roubaram e Deus, lógico, que vai castigar. Não é? Vai acontecer coisas terríveis aí por causa dessa falha, né, de Israel. Então vamos ver o que diz aí o capítulo 4. E aí a gente vai comentando, tá bom? Sobre essa questão. O título é A Arca na Mão dos Filisteus. Lembrando que a arca era para ficar ali no tabernáculo, que ainda não tinha o templo de Jerusalém, só Salomão que vai construir. Então era para estar no tabernáculo. Então foi roubada de lá pelos filisteus, tá bom? A palavra de Samuel, lembrando que Samuel era o profeta, falava em nome de Deus. Dirigia-se para todo o Israel. Então a palavra do profeta era a palavra do próprio Deus, como para nós hoje a palavra do Papa, do bispo e do padre é a palavra do próprio Deus. Tá? Ora, Israel saiu ao encontro dos filisteus, lembrando,
né? O contexto que eles estavam ali em Canaã, na terra prometida, onde eles iam, vamos dizer assim, ter várias divergências com os pagãos, e os filisteus eram um deles. Para o combate, ou seja, o contexto da época, né? A Guerra Santa. Acamparam perto de uma cidade lá, enquanto os filisteus estavam acampados em outro lugar. Os filisteus colocaram-se, né, em linha de batalha contra Israel, e no terrível combate, Israel foi vencido pelos filisteus, que mataram por ocasião dessa batalha, em campo aberto, cerca de 4.000 homens. Então, gente, era o contexto da época, como eu já estou cansado de explicar do Antigo Testamento, né? Israel e os pagãos, ok? O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor hoje permitiu que fôssemos vencidos pelos filisteus? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, que venha para o meio de nós e nos salve da mão dos nossos inimigos. Olha aí, tá vendo? Então, eles voltaram para o acampamento, que eles tinham ido para a batalha, tinham perdido. Então, eles voltaram para o acampamento para pegar a arca, porque a arca estando no meio do povo, né, Deus estava no meio. Né? Então, para nós hoje, qual é o sentido, gente? A gente deve fazer muita adoração ao Santíssimo. Quando a gente fica diante de Jesus, vem a bênção de Deus. Então, muitas vezes eu ensino isso para os meus alunos lá na catequese. Você chegou na igreja, vá no Santíssimo. Né? Vá lá fazer uma visita para Jesus, porque estar na presença de Jesus é estar na bênção. Então, muitas vezes a gente chega na igreja, vamos ali um pouquinho no Santíssimo, faça a genuflexão, ajoelhar de um joelho diante do Santíssimo. Ali, gente, você pode fazer seus pedidos, seus agradecimentos. Não é? Ali é o lugar da gente, é o nosso lugar, nosso e Jesus. Olha o respeito que eles tinham pela Arca da Aliança. É o que nós devemos ter hoje pelo Santíssimo. Quais são os nossos inimigos hoje? Os nossos pecados, o mal, tudo aquilo que está no mundo aí que quer nos derrubar. Então, vamos na presença de Deus. Não é só na missa, fora da missa também. Né? Você vai na rua, passa um pouco na igreja, vai lá rezar um pouco diante de Jesus. Né? Tem católicos que não fazem isso. Não é só na missa, não. Você pode, né? Foi na rua, vai lá um pouquinho, reza diante de Jesus. O povo mandou homens a Siló e lá trouxeram a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, entronizando entre os querubins. O que eram os querubins? As imagens dos anjos. A arca da aliança era revestida cheia de anjos, de imagem de querubins. Como é que Deus é contra a imagem? Se a arca da aliança, que era o lugar mais sagrado dos judeus, tinha imagem de querubins. Por isso que o nosso Santíssimo também tem imagem de anjos. Eu fico reparando isso, eu sou muito reparador. Todo Santíssimo tem lá um anjo de um lado e um anjo do outro. Prefiguração da Arca da Aliança, que tinha os querubins. Como é que alguém pode dizer que Deus é contra imagem? Aqui. Querubins, anjos, imagens. Entendeu? Entre os querubins, lá se encontravam os dois filhos de Eli, o sacerdote Eli, não é? E Finéias, com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, que para nós hoje é a igreja, o acampamento para nós hoje é a igreja. Entendeu? Todo Israel lançou um forte brado. Né? Brado o quê? Oração. Diante da arca da aliança, eles clamaram a Deus. O brado quer dizer, né, fazer uma oração. Não é? A ponto de tremer a terra. A oração deles foi... Brado também quer dizer grito, mas um grito de louvor, de adoração a Deus, né, de pedido. Chegou a tremer o lugar, de tão forte que foi a oração. E a gente faz oração diante do Santíssimo, como eu já falei, por isso que tem o cerco de Jericó. Tire um tempo do cerco de Jericó, vai lá rezar diante de Jesus. Não é só pedir.
Tem gente que vai lá só para pedir, fica cheio lá de pedido. Podemos fazer, não tem problema. Mas e a oração? O mais importante é a oração. Aqui diz que tremeu o lugar. Então que a gente possa também fazer tremer, né, a igreja, né, quando a gente estiver diante de Jesus. Os filisteus ouviram o barulho do brado e disseram: que significa esse forte brado no acampamento dos hebreus? Olha aí, era tão forte que até os inimigos não viram. Tá? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Olha só que interessante. Então os filisteus se encheram de medo, porque diziam: Deus veio ao acampamento. Olha só, hein? Os inimigos de Israel disseram que Deus estava com eles porque a arca tinha chegado no acampamento. Então até os inimigos respeitavam a arca de Deus, o Santíssimo. Olha que interessante. E diziam: ai de nós, porque tal coisa nunca aconteceu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desse Deus poderoso? Gente, isso aí quem falou foram os filisteus, não foram Israel. Eles ficaram com medo, gente. Olha só o que é a presença de Deus num lugar, o que é a presença de Deus numa cidade. Por isso que é importante as procissões, né, as manifestações religiosas. Gente, eu acho que o mundo ainda só não foi pro, né, o inimigo só ainda não dominou por causa disso. Porque ainda tem gente aqui rezando, a igreja aqui ainda está fazendo o papel dela. Se não fosse isso, é isso que detém o mal. Olha, até os inimigos têm medo. Entendeu? Interessante. Foi ele que afligiu o Egito com toda espécie de pragas no deserto. Sede fortes, filisteus, e agi como homens, para que não vos torneis seus escravos, como eles foram vossos escravos. Agi como homens e lutai. Então eles começaram a ficar com medo de Israel, porque Deus combatia por ele. Foi com grande derrota. Não, desculpa. Os filisteus lutaram, Israel foi vencido e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos 30.000 homens a pé do lado de Israel. A arca de Deus foi tomada e foram mortos os 2 filhos de Eli. Aí, aqui você poderia me perguntar assim: por que Deus deixou que Israel passasse essa derrota? Muitas vezes Deus nos deixa passar algumas derrotas na vida, para ver se a gente aprende. A gente aprende, gente, não é só nas vitórias, não é só quando tudo está bem, não. Quando tudo aparentemente está mal, é que a gente aprende. Então, muitas vezes, na vida, a gente tem... Quantas derrotas nós temos na vida? Eu tive muitas. Né? Gente, eu passei por muitas derrotas na minha vida, muitas, que hoje eu me arrependo. Mas fazer o quê? Mas isso também nos faz mais fortes. Cada vitória, né, cada problema que a gente supera nos faz pessoas mais fortes. Então, por que Deus deixou Israel ser vencido? Tá? Para que Israel soubesse que a gente depende de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Entendeu? Então muitas vezes Deus deixa a gente passar por algumas derrotas, sim. Tá? Quem de nós nunca esteve? Ok? Mas aí, e outra coisa, porque Israel foi muito desobediente desde lá, né, do Egito, né? Israel vem desobedecendo, cometendo idolatria. Uma hora Deus se cansa. Né? Nós acabamos de passar por uma pandemia, eu sempre gosto de dizer isso aqui. Nós acabamos de passar por uma pandemia, né, para ver se o povo aprendia. O povo não aprendeu, continuamos com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, com os mesmos pecados. Gente, quantas pessoas morreram na pandemia? Nem isso foi o suficiente para a gente ser pessoas melhores, mais amorosas. Não é? Nós continuamos vivendo num mundo de egoísmo, onde as pessoas só pensam nelas, não é? Aí fazer o quê? Uma hora Deus se cansa.
Entendeu? E, infelizmente é o que aconteceu aqui. Deus deixou que eles tivessem uma derrota para ver se eles aprendiam. Ok? Então isso vai acontecer com todos nós. Você vai ter algumas derrotas na vida. Tá? Porque, infelizmente, tem lugares aí, não é, que vai te dizer que não. Pare de sofrer. Eu já vi. Né? Lugares aí, pare de sofrer. Né? Você não vai ter nenhum problema. Mentira. Mentira. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o povo de Deus vai ter problema. No Antigo Testamento, o povo vai passar por várias derrotas. No Novo Testamento, nós vamos ver a mesma coisa. A vida foi fácil para os cristãos? A vida foi fácil para os santos? É só você ver a vida deles. Não foi só de beleza, não foi só de coisas boas, não foi só de vitórias. Claro que se você tem fé em Deus, se você tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo, você vai vencer. Mas não quer dizer que você não vai passar por derrotas, né? Você não vai ter problemas na vida. Então isso é mentira. Então a Igreja Católica não te engana. Se você quer ser católico, acha que você não vai passar por... São Paulo tinha um espinho na cara que ele pediu a Deus e Deus não tirou dele. E nós não sabemos o que era. Entendeu? Então, gente, o cristão não vai levar a vida fácil. Jesus falou, tome a sua cruz de cada dia e me segue. Nós vamos ter. Agora, coragem. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Mas não quer dizer que nós não as teremos cruzes, derrotas na vida. Todos nós as teremos. Como aqui Israel teve. Entendeu? Então, correu um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, vindo, né, e chegou a Siló no mesmo dia, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Quando chegou, Eli era o sacerdote. Eli estava sentado na sua cadeira, à beira do caminho, que ele vigiava, porque o seu coração tremia pela arca de Deus. Olha aí, diante da arca de Deus eles tremiam, gente. É a presença de Deus, como eu já falei. E diante do Santíssimo, você treme? Eu tremo. Né? Muitas vezes as lágrimas vêm. Né? Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu sou uma pessoa difícil de chorar. Eu gostaria de chorar mais. Diz que chorar é bom. Além de limpar, né, as vistas, diz que quem chora não vai ter infarto. Eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Mas quando eu estou diante de Jesus, quando eu estou diante de Deus, eu vejo tanta miséria que eu sou, tanta que muitas vezes eu vou às lágrimas. Às vezes até mesmo ali dentro da igreja mesmo, eu diante de Jesus, às vezes, né, eu olho para Jesus assim, eu vejo a minha miséria, os meus pecados, eu começo a chorar. Por isso que Jesus diz, né, vai haver, quando ele vier, vai haver muito choro. Por causa, a gente vê a miséria que nós somos, né? Então, aqui, ele tremia, o sacerdote, só de ouvir falar na Arca da Aliança. O homem veio trazer a notícia e toda a cidade encheu-se de clamor. Eli ouviu o clamor e perguntou, o que significa esse grande ruído? O homem se apressou e veio dar a notícia a Eli. Tá? Qual foi a notícia, né, que ele veio trazer? Que a arca tinha sido roubada pelos filisteus. Diz aí, né, no versículo 17. O mensageiro respondeu, Israel fugiu diante dos filisteus e foi grande a derrota para o povo. Os teus 2 filhos foram mortos e a arca de Deus foi tomada. À menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, contra uma parte da porta, quebrou o pescoço e morreu, porque o homem já era velho e pesado. Ele tinha julgado Israel durante 40 anos. Então, o mensageiro veio dar aqui a notícia de que os filhos dele tinham morrido e que a arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus e ele acabou morrendo. Tá? Aí aqui vai falar também da morte da nora dele, tá? A morte da mulher de Finéias, ok? Ela também veio a morrer, tá? Então, eu vou passar essa parte porque vai contar aqui sobre a morte da cunhada do profeta, do sacerdote Eli. Então podemos passar, tá bom? No capítulo 5, diz assim,
Assim que os filisteus se apossaram da arca de Deus, levaram-na a outro lugar. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagon e a depositaram ao lado de Dagon. Dagon era um deus pagão, era um ídolo, não é? Então fizeram o quê? Uma profanação. Pegaram lá a Arca da Aliança e colocaram junto no templo lá do deus pagão, Dagon. É como se pegasse o Santíssimo e levasse, não é? Igual esse povo pega as hóstias aí e leva para culto satânico. É a mesma coisa que é feito hoje. Tá? Por isso que, gente, você tem que comungar na frente do ministro ou na frente do padre. Não pode pegar a hóstia e levar para o banco, levar para casa. Não pode. Porque tem gente que pega, faz isso e leva para culto satânico. Estou cansado de ver isso na internet. Entendeu? Então, é mais ou menos como se fizessem isso hoje. Tá? Então, era uma profanação. Quando, se levantaram na manhã do dia seguinte, eis que Dagon estava caído para a frente, por terra, diante da arca do Senhor. Tomaram Dagon e o puseram novamente no seu lugar. Então, não sei se você entendeu, o ídolo, a imagem do ídolo tinha caído. Então, olha só a diferença da imagem de um ídolo para uma imagem santa. Não é? Então, quer dizer, eles colocaram a arca que estava junto com os querubins, de um lado, com a imagem do deus pagão que caiu no chão. Tá vendo? Então, olha aí, as duas imagens juntas. Mas tinha a imagem verdadeira, e a imagem falsa. Ou seja, idolatria, o ídolo, e a imagem que não tem problema, que é da arca que tinha os querubins, que Deus mandou fazer. Entenderam? Então, gente, tá vendo como que Deus não é contra as imagens? Deus é contra imagens de ídolo. Tanto que ele derrubou lá esse deus pagão. Entendeu? Então eles levantaram do lugar. Mas, quando se levantaram muito cedo na manhã seguinte, eis que Dagon estava caído para a frente, por terra, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos cortadas jaziam à entrada. Somente Dagon permanecia no seu lugar. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não pisam no limiar de Dagon até os dias de hoje. Então, eles também tinham sacerdotes, como existe hoje também sacerdotes do mal também. Não tem o Papa do Diabo? Eu vou falar uma coisa para você e você não vai acreditar. Existe o Papa do Diabo. Existe. Eu já vi, cansado de ver na televisão. Entendeu? Então aqui eram os sacerdotes também do mal. A mão do Senhor pesou sobre eles e os afligiu com tumores, tá? Olha que só, em seu território. Quando os habitantes viram o que lhes acontecia, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus, Deus aqui com letra minúscula, Dagon. Olha, então era um ídolo, tá? Mandaram então procurar e reunir junto dele todos os príncipes dos filisteus e disseram: que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Os príncipes disseram: a arca do Deus de Israel seja levada, e levaram a arca do Deus de Israel. Mas logo que a levaram, a mão do Senhor caiu sobre a cidade, e houve um grande pânico. Os homens da cidade foram afligidos, do maior até o menor, e lhes saíram tumores. Enviaram então a arca de Deus, e assim que a arca de Deus ali chegou, gritaram dizendo: trouxeram a arca de Deus de Israel para me fazer perecer, a mim e meu povo. Então mandaram procurar e reunir todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel, que retorne ao seu lugar e não mais me destrua a mim e meu povo. De fato, um grande medo da morte se sentia em toda a cidade, tanto pesar a mão de Deus ali. Aqueles que não morriam eram afligidos com tumores, e o grito de aflição da cidade subia até o céu. Gente, quando a gente lê isso, a gente deve, o nosso coração deve arder,
não é, de zelo pelas coisas santas, pelas coisas sagradas da nossa igreja. Olha como é que Deus protege as coisas santas. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7, diz uma coisa muito forte. Não dê aos cães as coisas sagradas. Tá? Então, gente, as coisas de Deus, por isso que é perigo você quebrar uma imagem, né? Você quebrar um terço, um crucifixo, que essas coisas, gente, são sacramentais, são coisas sagradas. Não é? E o Santíssimo nem se fala. Então esse povo aí que fica quebrando a igreja, que fica jogando hóstia no chão, eu tenho pena desse povo. Pena. Olha o que Deus fez lá no Antigo Testamento. Ah, mas hoje Deus fica quieto. Você que pensa. Você que pensa. Você lembra do pastor que chutou a santa? Pouco tempo depois caiu lá em São Paulo o teto de uma igreja universal. Eu lembro disso como se fosse hoje. Entendeu? Caiu o teto de uma igreja lá. Entendeu? Pouco tempo depois que ele chutou a santa. Então, não acho que Deus está quieto, porque Deus uma hora Deus vai fazer justiça. Deus não é vingativo, Deus faz justiça. Deus é amor, mas Deus é justo. Tá? Então, cuidado, gente. Cuidado com as coisas sagradas. Tá? Você vê que até mesmo os pagãos respeitam. Vocês sabiam que Maomé respeita Nossa Senhora? O Alcorão respeita a Virgem Maria, e tem gente quebrando a imagem de Nossa Senhora. Então, gente, mesmo que você não acredite, mas respeite. Não fique quebrando as imagens católicas, não fique mexendo com as coisas de Deus. Cuidado com essas coisas. Ah, uma imagem quebrou. Enterre, não jogue no lixo, não profana as coisas de Deus. Não é? Cuidado com as coisas sagradas. Entendeu? E no capítulo 6, eles vão devolver a arca para Israel. Olha que interessante. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Lembrando que os 7 na Bíblia, plenitude. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e lhes perguntaram: que devemos fazer com a arca do Senhor? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Então, olha aqui, eles tinham sacerdotes e tinham adivinhos que praticavam a adivinhação, que era contra a lei de Deus, o primeiro mandamento. Entenderam? Então, gente, cuidado com todo tipo de adivinhação, gente, seja ela qual for. Eu fico muito triste com esses católicos aí que ficam lendo horóscopo. Né? Eu estou falando porque eu conheço. Né? Eu conheço católicos que acreditam em horóscopo, que acreditam nessas palhaçadas de astrologia, não é? De lemão, não é? de todo tipo de adivinhação. Cuidado, gente, são coisas pagãs. Aí o demônio pode entrar. Para te enganar, o demônio pode entrar nessas coisas. Então, cuidado. Cuidado com todo tipo de adivinhação. Eles responderam: se quereis devolver a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém mandai com ela uma reparação. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: qual deve ser a reparação que lhe pagaremos? Respondeu: de acordo com o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque foi a mesma praga para vós e vossos príncipes. Então, uma coisa que eu quero falar aqui. Eles eram, gente, pagãos. Mas eles fizeram reparação pelo mal que eles fizeram. E você? Né? Por isso que Jesus diz que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos de Deus. Por quê? Até mesmo quem não é cristão fazem penitência, reparação. Aqui eles fizeram reparação pelo pecado deles. E você faz qual tipo de reparação? O pecado, gente, você tem que reparar. Não basta só se arrepender e confessar também. Mas você tem que reparar o mal que você fez. Ah, eu roubei R$50, pedi perdão, Deus me perdoou. Você tem que devolver os R$50. Isso chama-se reparação. Então aqui eles fizeram reparação. Entendeu? Versículo 5. Fazei imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos
que devastam a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Olha só. Tá vendo? Pagãos, hein? Talvez ele alivie a sua mão de cima de vós, de vossos deuses e da vossa terra, porque endureceis o vosso coração, como fizeram os egípcios e o faraó. Porventura, depois de Deus ter caçoado deles, não os deixaram partir. Agora, pois, tomais e preparai um carro novo e 2 vacas, sobre os quais não tem ainda sido posta, e mandai bezerros. Tomai então a arca do Senhor e colocai-a no carro. Quanto aos objetos de ouro, lhes trouxeste como reparação, coloqueis num cobre ao lado da arca. Vós os enviareis e ela partirá. Depois observareis, tomando o caminho do seu território. Então foi ele quem nos causou este grande mal, senão saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, e o que nos aconteceu foi acidental. Então, os próprios inimigos de Deus, não é, eles ficaram com medo por causa das coisas que Deus tinha feito, por eles terem roubado a Arca da Aliança. Não é? Então, eles fizeram uma reparação do jeito deles. Eles eram pagãos, então eles fizeram lá uma reparação do jeito deles e mandaram devolver a arca. E assim fizeram. Puseram a arca de Deus no carro e também o cofre com as imagens dos seus tumores. Tá vendo? Mantiveram-se, né? E sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus seguiram até o território lá onde estavam os israelitas. Tá? Depois, o que vai acontecer? Deus vai castigar eles, né? Por eles terem feito isso com a arca dele. Está aí no versículo 19. Tá? Deus feriu alguns homens, pois eles tinham olhado o interior da arca do Senhor. Deus feriu entre o povo 70 homens. O povo ficou de luto porque o Senhor lhe tinha dado duro castigo. Olha aí, tá vendo? Ninguém podia, gente, tocar na arca, ninguém podia mexer nela, só o sacerdote judeu. Uma vez por ano. Tá? Uma vez por ano, o sacerdote judeu podia oferecer diante da arca do Senhor um sacrifício em nome do povo. Tá vendo? Então os habitantes disseram: quem poderá estar de pé na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem ele irá agora saindo daqui? Enviaram mensageiros aos habitantes com estas palavras: os filisteus restituíram a arca do Senhor, descei e fazei subir até vós. Os habitantes vieram e fizeram subir a arca do Senhor, conduziram, né, e consagraram Eliezer, seu filho, para guardar a arca do Senhor. Eliezer era da descendência de Araão, que era da tribo dos sacerdotes. Então, por isso que eu falei, só o sacerdote podia tocar na arca. E uma vez por ano oferecer a Deus um sacrifício em reparação pelos pecados do povo. Por isso que só o sacerdote pode, né, tocar no Santíssimo, né, dar a bênção, ok? Só o sacerdote, o leigo nem pensar, tá bom? Desde o dia em que a arca foi instalada, há um longo tempo, cerca de 20 anos, toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor, tá vendo? Porque eles viram o que Deus tinha feito, né? Lá quando a arca tinha sido roubada, então eles, né, se alegraram porque ele tinha voltado. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, tá? Os astartes eram os pagãos, né? os ídolos, não é? Os astartes, fixai o vosso coração no Senhor,
e a ninguém mais sirvais a não ser a ele. Então ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora, pois, os Baals, Astartes, e não serviram senão ao Senhor. Está vendo por que eles foram derrotados lá atrás? Porque eles estavam praticando idolatria. Baal, Astarte e vários deuses pagãos. Entendeu? Então por isso que Deus deixou eles sofrerem aquela derrota lá. Se arrependeram, né? E o profeta, né, Samuel falou então que era para eles jogar todos aqueles ídolos fora e servir somente a Deus, tá? Lembrando que não tem nada a ver com as imagens católicas que eu já cansei de explicar aqui, tá? Diz Samuel: reuni todo Israel e interceder. Olha aí, olha aqui. Reuni todo Israel e intercederei por vós. Olha, gente. Bíblia de Jerusalém, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Disse Samuel: reuni todo Israel e eu intercederei por vós. Como é que não existe intercessão na Bíblia? Claro que existe. Isso aqui no Antigo Testamento. Quando chegar no Novo, nós vamos ver a mesma coisa. São Paulo, os apóstolos intercedendo pelo povo. Como é que não pode? Como é que não tem intercessor no céu? Como é que não tem santo no céu intercedendo? Claro que tem, gente. Por isso que a igreja acredita nisso desde o primeiro século. E a igreja nunca mudou isso e nunca vai mudar. Olha aqui, Samuel, profeta de Deus. Quem são os nossos profetas hoje? Os bispos, padres, né? E depois, muito mais lá no céu, eles podem rezar por nós, interceder por nós. Vou repetir, Bíblia. Está na Bíblia. Como é que não tem intercessão na Bíblia? Eu intercederei por vós junto do Senhor. Junto de Deus. Olha aí, gente. Samuel dizendo que ele vai interceder pelo povo diante de Deus. Então, como é que é pecado você pedir intercessão dos santos? Claro que não é. Olha aqui, está na Bíblia. Leia aí, está aí. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Está aí, na Bíblia. Entendeu? Reuniram-se, tiraram a água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os israelitas, que ele era juiz e era profeta. Lembrando, já vimos isso lá atrás. Então, eles fizeram penitência, jejuaram. Por isso que a igreja manda fazer penitência. Jejuar, jejum, oração. Não é só na quaresma. Toda sexta-feira você deve fazer. Isso está no Código de Direito Canônico da igreja. Toda sexta-feira você deve fazer oração, não é? Jejum, abstinência de carne ou de outra coisa que você gosta. Quem não gosta de carne faz de outra coisa. Eu sou apaixonado em carne. Toda sexta-feira eu fiz esse propósito de não comer carne. Entendeu? Então, eu não ligo para carne. Faça de outra coisa que você goste. Faça uma penitência. Olha aqui, o povo fez penitência. Deus ouve. Deus gosta disso. Isso é um meio, não é um fim. É um meio. Entendeu? Para você chegar à santidade diante de Deus. Logo que os filisteus souberam que os israelitas se haviam reunido em assembleia, os príncipes dos filisteus subiram contra Israel. Sabendo disso, os israelitas tiveram medo dos filisteus. Então, gente, ter medo, todos nós temos medo, não é? Mas o medo não pode nos paralisar. Os israelitas disseram a Samuel: não fiques mudo, abandonando-nos. Clama, olha aí, pediram para Samuel, eles não pediram direto para Deus. Pediram para Samuel, olha aqui. Clama ao Senhor nosso Deus, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Olha aí, tá vendo? Clame você, Samuel. O povo pediu para Samuel clamar a Deus. Por que eles próprios não pediram direto para Deus? Então eles pediram que Samuel intercedesse por eles. Como é que não existe intercessão de santo? Claro que existe. Então, gente, não critique os católicos que façam isso. Se você não acredita, o problema é seu. Você não vai receber a graça. Mas não critique os católicos, porque isso é desde o primeiro século. Isso está na Bíblia. Como é que essa doutrina não é bíblica? Estou provando para você que é bíblica. Entendeu? Você pode pedir direto para Deus, não tem problema. Mas você pode pedir a intercessão dos anjos e dos santos sem problema nenhum.
são amigos de Deus. Como o profeta Samuel aqui era um homem de Deus, tanto que Deus o chamou, como chamou, né, fulano A, B ou C para qualquer missão. Entendeu? Então está bem claro aqui. Clama você a Deus para que os filisteus não nos vençam. Samuel tomou um cordeiro, tá? E ofereceu em holocaustos ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, os filisteus atacaram Israel, mas nesse dia o Senhor trovejou contra os filisteus com grande clamor e os encheu de pânico, e foram vencidos por Israel. Olha só, tá vendo? Deus, porque Deus combatia por eles e pela intercessão de Samuel. Os homens de Israel saíram e perseguiram os filisteus e os destroçaram. Então Samuel tomou uma pedra e colocou e lhe deu o nome aqui, dizendo: até aqui o Senhor nos socorreu. Olha aí, tá vendo? Por causa da intercessão de Samuel, do sacrifício que ele fez, né, a Deus, Israel venceu os filisteus. Assim foram os filisteus dominados e nunca mais voltaram ao território de Israel, porque a mão do Senhor pesou sobre os filisteus enquanto viveu Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas e o território, né, de Israel libertou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Cada ano ele visitava, né, lá os lugares e julgava Israel em cada um desses lugares. Depois voltava, porque ali estava a sua casa, onde julgava Israel. Ali ele edificou um altar ao Senhor. Então Samuel, ele julgava Israel, porque ele era juiz, e ele oferecia a Deus sacrifício, que ele era o profeta. Então aqui fala que ele, na casa dele, julgava o povo e também oferecia a Deus, né, edificou a Deus um altar. Para quê? Para oferecer a Deus um sacrifício. Então ele era juiz e profeta ao mesmo tempo. Tá vendo? Então, gente, olha como é que um homem santo, né, Deus ouve a oração dele, por causa dele, Deus fez Israel vencer os filisteus. Tá vendo? Então, muito interessante isso que nós vemos aqui. Na próxima aula, vai fazer o que eu falei no começo. Ele vai sagrar o primeiro rei de Israel, Saul. Tá? Então, no capítulo 8, nós vamos ver na próxima aula, se Deus quiser, ele ungindo, né, o primeiro rei de Israel, Saul. Depois ele vai fazer o mesmo com Davi. E só não fez com os outros porque ele já tinha morrido. Tá bom? Então, isso aí é para a próxima aula. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, deixe aí nos comentários. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.